Nos centros que me convidam e que permitem um tema livre, eu tenho sugerido os temas do Boa Nova. Então, semana que vem, vou fazer o capítulo 4, em algum outro centro. E aí eu baixo a palestra na internet e coloco lá. Porque, com o tempo, nós teremos todo o livro Boa Nova estudado em diversas casas espíritas, mas centralizados e organizados tudo no mesmo espaço que é lá no canal. Eu criei uma playlist, tem a playlist do Boa Nova, como tem do Porquê da Vida, como tem do Um Olhar sobre o Tempo Presente, para que fique mais fácil da gente estudar e tentar compreender melhor toda a proposta, né, de Jesus, e que foi, assim, de maneira muito bela, muito bonita, colocada nesse livro, que é uma obra-prima, né? O livro Boa Nova, a gente precisa valorizar, precisa estudar e refletir, porque realmente o Chico sempre foi muito inspirado, mas nesse livro aqui em especial, tem alguns livros que são mais marcantes, né? O Boa Nova, por exemplo, a série de romances, né? O Paulo Estevão em especial. Mas, enfim, vamos falar então hoje do Boa Nova, capítulo 3, intitulado Primeiras Pregações. E como é que eu vou fazer aqui hoje, até para não ficar muito cansativo para vocês? Eu vou lendo alguns trechos, faço pausas e vou fazendo comentários. Quem quiser mandar alguma coisa aqui, eu vou ficando atento no chat. Se quiser mandar algum comentário, alguma pergunta, pode ir colocando aqui que a gente tenta, né, dentro de uma certa limitação também minha, interagir de alguma forma. Mas o irmão X, Humberto de Campos, né, que até então não usava ainda o pseudônimo, ele começa com informação assim, né, em relação à data, né, quando é que aconteceu o que ele vai narrar aqui para nós. Diz ele, então, que nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com o Batista, no deserto triste da Judéia, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Bom, esse Batista que é João, o Batista, primo de Jesus, né, filho de Isabel e de Zacarias, que inclusive no capítulo 2 do Boa Nova, Humberto de Campos vai trabalhar bastante esse período que a gente tem pouca informação, que é a infância de Jesus, que é os primeiros anos da adolescência, o que Jesus ficou fazendo antes, né, de se apresentar ali como o grande Messias, se apresentar para os outros, né? Quando vai acontecer justamente esse capítulo, vai falar desse período em que Jesus, de certa forma, começa a construir o seu colégio apostólico, começa a fazer as primeiras pregações, e aqui o que é interessante, o que eu acho fenomenal, além da maneira bela como Humberto de Campos escreve, é da gente ficar por dentro dos bastidores. Porque o que está aqui vai estar nos evangelhos também, só que de uma maneira mais resumida, né? A gente sabe como é que foi isso, copia de um, que copia do outro, que traduz, enfim. A gente sabe que muita coisa acabou se perdendo, ou muita coisa não foi registrada. Então, Humberto de Campos, eu tenho sempre o impulso de ir para Irmão X, né? Mas aqui é Humberto de Campos, Irmão X, que é o mesmo espírito. Utilizou Irmão X por conta do processo que a família moveu contra o Chico, querendo aí os direitos autorais das publicações. Enfim, então, aqui a gente vai ter noção dos bastidores, o que acontecia, né, detalhes, diálogos riquíssimos, né, um capítulo que me chama muito a atenção, que é o que trata sobre Joana de Cusa, capítulo 15. Então, a gente vai ver no Evangelho, Lucas comenta sobre Joana de uma maneira muito singela, e é Humberto de Campos que vai falar, né, maravilhoso, embora doloroso, testemunho dessa grande mártira, dessa grande missionária dos primeiros anos do cristianismo. Então, voltando aqui, ainda no primeiro parágrafo, ambos, ou seja, Jesus e João Batista, estiveram juntos por alguns dias em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência do grande precursor, até que o mestre divino, despedindo-se do companheiro, demandou o oásis de Jericó, uma benção de verdura e água entre as inclemências da estrada agreste. De Jericó, dirigiu-se então a Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. Quando fala aqui de precursor, é justamente o que ele aborda no capítulo 2. O capítulo 2 do Boa Nova
é intitulado Jesus e o Precursor. Precursor que é aquele que vem preparar o caminho, aquele que vem, de certa forma, falar antes daquilo que vai ser falado depois, como, por exemplo, Kardec coloca Sócrates e Platão como precursores mesmo ali da ideia cristã e espírita. Então, por isso que ele se refere aqui ao João como precursor. Sentado, olha, Jesus, gente. A gente vai reforçar bastante aqui como é que Humberto de Campos ele vai quase que desenhando o cenário, né? Aí eu convido vocês a fazer esse esforço, e talvez esse esforço fique mais fácil para quem tiver com o livro em mãos, depois, de uma maneira tranquila, calma, pegar em casa e tentar ler isso aqui com calma, para a gente tentar imaginar a paisagem, né? Essas cenas acontecendo. Eu tento imaginar e me encanta, me emociona, a gente fica assim, puxa vida, como é que deve ter sido, né, esse momento, né? Enfim, vamos lá. Sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos, vejam os detalhes, que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Hanan, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho. Então, uma pequena pausa para explicar. Jesus sentado como se fosse um peregrino. Gente, cá entre nós, será que a gente daria atenção para um peregrino sentado? Certamente, hoje talvez sim, a gente ia se aproximar e falar assim, meu irmão, né, você precisa de alguma ajuda e tal, mas quantos não passariam por ele, por qualquer peregrino como hoje, sem dar a mínima atenção e a mínima importância? Mas este grupo se sentiu atraído. Percebam como que algo em Jesus, aqui vai falar que os traços de formosa originalidade, olhar lúcido e profundo, isso atraiu o grupo. Mas nem todos ficaram. No final, sobrou só o juiz. E aqui a questão do cargo é importante. Alguém que tinha uma certa importância na sociedade da época e que se depara com alguém até então desconhecido. Quem que era aquele peregrino? Ninguém sabia. Aí ele chega, né, pela sua aparência, percebe se tratar de um galileu e pergunta, Galileu, que fazes na cidade? Veja a resposta de Jesus, eu tento imaginar se eu fosse esse juiz, né? Você chega com um peregrino e fala, o que você faz aqui? O que você espera que um peregrino fale? Não, eu estou passando aqui porque eu vim visitar um parente, ou eu sou um peregrino, um andarilho, e eu viajo por aí sem rumo. Não, eu estou aqui em busca de emprego, em busca de um lar. Eu estou atrás da minha família que me abandonou. Enfim, a gente espera algo nesse sentido, ou pelo menos eu, né, esperaria. Não sei vocês. Quem quiser depois aqui deixar nos comentários, até cumprimenta a Carmen, a Cleonice, a Gislaine, chegaram depois aí. Então, e aí o que Jesus responde? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo. Bom, Jerusalém era uma cidade, já tinha ali o famoso templo, que tinha essa característica, as pessoas iam a Jerusalém, ali participar das festas religiosas, enfim, era um local tido como, passava por lá quem buscava uma certa conexão com o mais alto. Jericó, né, tinha essa questão de ser um local mais mundano, em que as coisas mais, digamos, as paixões ficavam mais vivas em Jericó, enquanto em Jerusalém tinha essa simbologia do espiritual, né? Então Jesus estava lá e responde, passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. E aí, qual de nós daria muita atenção para alguém que se apresenta
Eu vim fundar o reino de Deus. Eu coloco essa provocação um pouco antes, porque se a gente não para pensar nisso, a gente vai olhar para a postura do juiz e falar assim, mas como é que alguém desrespeita Jesus desse jeito? Gente, mas até aquele momento, quem sabia quem era ele? Era um simples galileu. E aí o juiz devolve. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Então, primeiro ele ironiza e depois ele fala, o que você pensa que é reino de Deus, né? Vejam a resposta de Jesus. E como ela é importante para o nosso momento, para o nosso dia, em que se discute, né, essa questão da abertura dos templos e tudo mais. E a resposta de Jesus é importante. Ele responde, esse reino é a obra divina no coração dos homens. Esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Anã com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou, com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Vejam como era a compreensão de reino de Deus por parte do juiz. Primeiro, você conta com o quê? Aqui não é em termos de pessoas, é com o quê? Dinheiro, ouro, enfim, o que você tem? Que obra, que joia preciosa, que recursos materiais você dispõe para isso? Seguidores e companheiros para te ajudar a fundar esse reino? Depois ele vincula com a coisa terrena mesmo, literalmente falando. Se tem apoio de algum príncipe desconhecido, porque deve ter pensado assim, olha, os conhecidos eu conheço, eu tenho notícia deles. E não se fala nisso. Então, será que ele conhece, tem o apoio de alguém que eu não conheço? E que seja ilustre? Aí Jesus responde, meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Anã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Olha a diferença. Jesus responde com humildade e sempre recebe de volta a ironia, a gargalhada, a humilhação, o sarcasmo, e continua tranquilo, sereno. Mas vamos voltar aqui com o que continua dizendo o juiz. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? De novo, o juiz vem trazer isso para o campo material. Como é que você vai ver uma estátua perfeita com fragmento de lama? A estátua é com mármore, enfim. Que vai sendo esculpido até chegar naquele ponto. E a resposta de Jesus, meu Deus, a gente vê isso aqui, né? Fica pensativo. E aqui, o que ele vai dizer aqui agora, vai fazer sentido lá na frente. Vejam isso. Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena. Então, Jesus era enérgico, mas sempre mantendo a serenidade. Sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel, o objeto que é utilizado para fazer ali a escultura, é superior ao da boa vontade sincera. Aí, de novo, Jesus tira do campo material, do campo físico, e traz para o aspecto espiritual. Quando ele vai falar do sentimento, não existe mármore mais puro do que o do sentimento. Cinzel é a boa vontade sincera.
Porque a partir da boa vontade, o que a gente faz? Vai moldando, vai corrigindo a nós mesmos. E, de certa forma, aprimorando, digamos, o nosso sentimento. A gente vai lapidando o nosso ser. Mas não é com as coisas materiais. Por isso, no capítulo 15 do Boa Nova, lá em Joana de Cusa, Jesus vai falar, eu vou até avançar um pouco aqui, vou lá no capítulo 15, para ser bem literal, que tem uma parte que eu lembrei aqui agora, que ela encaixa perfeitamente nisso. Quando Jesus fala que todos os templos da terra são de pedra, eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Veja, essa conexão aqui, ela nos ajuda a entender que a redenção espiritual que Jesus nos propõe não é a partir da automutilação, da autoflagelação. Não é pegar um cinzel, um martelo e ficar, não, nos machucando, não. Porque esse aperfeiçoamento do ser é diferente do aperfeiçoamento de uma estátua, de uma obra que você está fazendo ali, uma obra material. Para aprimorar realmente o objeto material, é necessário de outro objeto material. Diferente da aprimoração espiritual, quando aí é necessário boa vontade sincera, como coloca Jesus. Impressionado com a resposta firme e inteligente, eu fico pensando assim, como é que fica a cabeça do juiz? Na medida em que vai tendo diálogo, vai percebendo que esse cara é diferente. Meus amigos, eu não sei vocês, mas quem aqui já fez algum trabalho com morador em situação de rua, ou algum trabalho em que, com toda sinceridade, a gente às vezes olha para a pessoa e não dá nada por ela. Acontece, né? Vamos fazer aqui uma confissão pública. A gente às vezes tem esse olhar ainda, né? De confundir a simplicidade em que a pessoa se veste, até a simplicidade no falar da outra pessoa, achando que aquilo, de certa forma, né, indica inferioridade intelectual e moral, o que não é verdade. Porque a gente é surpreendido quando lida com uma pessoa que a gente já a rotula de inferior nesses dois aspectos, e quando ela começa a falar, a gente fica assustado e, detalhe, com vergonha. Porque aquela pessoa que se veste de uma maneira simples, que fala ali com erros de português, com erros na fala, enfim, não consegue talvez construir uma frase de uma maneira muito correta, mas a gente percebe ainda assim inteligência, a pessoa fala a coisa certa, tem sabedoria, né? Fala a coisa certa com poucas palavras, com palavras colocadas de uma maneira errada. Ou a pessoa demonstra uma humildade que choca, que assusta e que nos envergonha. Então, acho que é mais ou menos isso que o juiz pode ter sentido aqui nesse momento. E aí, ele pergunta para Jesus, conheces Roma ou Atenas? Aqui a referência, porque Roma, o Império Romano, um império poderosíssimo, então simbolizava o poder. Atenas, né, a cidade dos sábios, dos filósofos, dos grandes pensadores da antiguidade. Então, uma cidade representa o poder, a outra cidade, a sabedoria, a inteligência. Aí Jesus responde para ele, conheço o amor e a verdade. Meu Deus. Aqui, se esse juiz fosse mineiro, ele ia falar assim, nu. É um negócio impressionante, né? Conheces Roma e Atenas? Jesus responde, conheço o amor e a verdade. E aí o homem não fica satisfeito, o juiz. Tem ciências dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu o juiz inquieto. Jesus responde, sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus.
O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário, antes, alguns minutos, de internar-se pelas estradas banhadas de sol a caminho de sua Galileia distante. Então, gente, vejam os bastidores. O que aconteceu? O diálogo que teve aqui entre Jesus e aquele juiz que seria depois importante lá no seu julgamento final. Então é como se ele dialogasse com esse juiz antes dele iniciar o seu apostolado e no fim do mesmo. E aí ele vai para Galileia, aqui chega lá em Cafarnaum e vai dizer, Humberto de Campos, né, Jesus chega como se procurasse, com viva atenção, algum amigo que estivesse à sua espera. Estava, né? Embora ninguém soubesse, embora alguns já conhecessem a Jesus, né, de maneira um pouco distante. Em breves instantes, ganhou as margens do Tiberíades e se dirigiu resolutamente a um grupo alegre de pescadores, como se de antemão os conhecesse a todos. E, de fato, né, os conhecia. Esse parágrafo aqui, ele vai descrever o cenário. Eu até pensei em não lê-lo, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, mas eu vou ler só para vocês que não leram Boa Nova ainda. Não sei se alguém não leu, mas sempre tem pessoas chegando na doutrina. E eu vou confessar para vocês um detalhe aqui, que um dos meus maiores arrependimentos dentro do movimento espírita, ou da minha chegada no espiritismo, foi de ter demorado 6 ou 7 anos para ter lido Boa Nova. Eu sou espírita há 10 anos, completei agora em março, e muita gente falava do Boa Nova, e eu ficava, beleza, um dia eu leio, né? Aí eu lia um capítulo ou outro, avulso, mas sim, sem pegar do começo ao fim. Até que um dia peguei. E aí bateu aquele arrependimento. Falei, puxa, por que eu não li antes? Então esse é o convite que eu faço para vocês. Não façam como eu. Leiam Boa Nova, o mais rápido possível que puderem. Quem não leu, é claro. Quem já leu, eu sei que a gente tem muitas obras para ler, mas quem sabe, né? Cabe aí uma oportunidade de reler e de rever essa obra-prima, essa obra de arte. A manhã era bela, no seu manto diáfano de radiosas neblinas. As águas transparentes vinham beijar os eloendros, uma espécie de planta, também conhecida como espirradeira ou loendro, na praia, como se brincassem ao sopro das virações perfumadas da natureza. Os pescadores entoavam uma cantiga rude e, dispondo inteligentemente as barcaças móveis, deitavam as redes em meio a profunda alegria. Jesus aproximou-se do grupo e, assim que 2 deles desembarcaram em terra, falou-lhes com amizade. Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. Gente, falar o quê? Aqui agora eu vou repetir o que eu disse lá atrás em relação ao juiz. E se fosse a gente? E que a gente vai perceber como que os títulos, os cargos, às vezes assim a importância que a gente tem na sociedade, o status, o poder, muitas vezes coloca na nossa frente um véu que a gente tem dificuldade de compreender de fato o outro, ou que a gente tem dificuldade de compreender a verdade. Porque o poderoso de antes zombou de Jesus, gargalhou, ironizou, né, utilizou de sarcasmo.
E aí aqui agora nós vamos pessoas simples, pescadores, homens humildes, homens trabalhadores. Gente, o trabalho de pescador é um negócio complicado ainda hoje. Você ficar ali no sol quente, né? Ou passar noite adentro pescando, com frio, às vezes com sede, com chuva, com sol quente, enfim, pescando. Não por hobby, como muitas vezes fazemos, mas é alguém que depende daquilo, é uma profissão, como ainda hoje. Então, André lembrava-se de já o ter visto, então não era alguém desconhecido, nas cercanias de Betsaida, e do que lhe haviam dito a seu respeito, enquanto Simão, embora agradavelmente surpreendido, o contemplava enleado, perplexo, atônito. No entanto, quase a um só tempo, dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamaram respeitosamente, olha a diferença para o juiz, exclamaram respeitosamente, sede bem-vindo. Jesus, então, lhes falou docemente do Evangelho com um olhar incendido de júbilos divinos. Estando muitos outros companheiros do lago a observar de longe os três, André, manifestando a sua tocante ingenuidade, exclamou comovido: um rei? Mas em Cafarnaum existem tão poucas casas? Vejam que de imediato eles não compreenderam que reino era esse. E André justifica, mas você vai ser rei desse pedaço aqui, né? Um vilarejo, gente, né? Não dá nem para falar que era uma cidade como nós temos hoje, era um vilarejo. Ele fala, você vai ser rei desse vilarejo? Que importância isso tem, né? Ao que Pedro obtemperou, como se a boa vontade devesse suprir todas as deficiências. O lago é muito grande e há várias aldeias circundando estas águas. O reino poderá abrangê-las a todas. Aí eu fico pensando, né? Jesus vai dizer depois, meu reino não é deste mundo. Então não é um reino de Cafarnaum, ou do lago, do Tiberíades. Não, é um reino de outro mundo. Isso dizendo, fixou em Jesus o olhar perquiridor, como se for uma grande criança, meiga e sincera, desejosa de demonstrar compreensão e bondade. O Senhor esboçou um sorriso sereno e, como se adiasse com prazer as suas explicações para mais tarde, inquiriu generosamente: quereis ser meus discípulos? Gente, que pergunta! De novo, e se fôssemos nós? Chega um homem que você ouviu falar por alto, fala que é construir o reino dos céus, o reino de Deus, que vem em nome dele, e fala, vocês querem ser meus discípulos? Qual de nós aceitaria? Esse é um ponto que a gente, às vezes, e com razão, a gente quer colocar, às vezes, os discípulos assim, olha, não eram espíritos puros, e não eram mesmo. Tinham as suas fragilidades, e as tinham mesmo. Um vilarejo de humildes, Fabrício, isso mesmo. Então, os discípulos não eram seres perfeitos, não eram seres puros. Traziam consigo alguns conflitos, algumas limitações. Mas vamos lembrar do cinzel, que Jesus fala para o juiz? Os discípulos traziam em si a boa vontade sincera. Ao passo que, mesmo ali um pouco assustados, encantados com o que eles sentiam estando perto de Jesus, eles dizem, Senhor, seguiremos os teus passos, meu Deus. Nos dois sentidos, porque eles passaram a seguir Jesus fisicamente, estavam sempre próximos do Mestre, mas passaram a seguir os seus passos também no sentido espiritual. Claro, vou repetir,
levando consigo as suas fragilidades, né? A gente vai falar de Pedro aqui ao longo desse estudo, não hoje aqui com Humildade, Amor e Luz, mas ao longo do estudo que eu farei desse livro. Pedro, várias e várias vezes, André também, demonstra ali as suas fraquezas, as suas inquietações, e vão superando-as ao longo do apostolado deles também, né? Da missão que eles vieram cumprir. Detalhe, depois que eles respondem que sim, Jesus os abraçou com imensa ternura. E continuou. Vou avançar aqui um pouco na leitura. Continuou, entrou calmamente na coletoria e, avistando um funcionário culto, conhecido publicano da cidade, perguntou: "Que fazes tu, Levi?" Gente, que eu vou só fazer uma explicação, porque Jesus, ele tinha, claro, um conhecimento de tudo, um espírito puro. Tanto quando ele vai conversar com a mulher samaritana, ele sabia do passado, né, digamos, amoroso dela. Então, Jesus, quando ele se aproxima de alguém, ele, de fato, já conhece a pessoa. Mas aqui, quando ele chama pelo nome, não quer dizer que, nesse momento, ele esteja ali manifestando, né, os seus dons espirituais. Não. Porque como ele era conhecido de vista por André, ele conhecia também estes outros. É só para a gente não ficar achando que tudo aqui é Jesus que adivinhava o nome das pessoas ou tinha um acesso especial. Pode ser, nada mais é do que quando você conhece alguém. O fulano trabalha no banco, o fulano é o fiscal da Receita, fulano é o pescador, isso faz parte da sociedade nossa mesmo, né? O interpelado fixou com surpresa, mas seduzido pelo suave magnetismo de seu olhar, respondeu sem demora: "Recolho os impostos do povo, devidos a Herodes." E a pergunta de Jesus agora: "Queres vir comigo para recolher os bens do céu?" Veja que interessante. Diante da resposta, recolho os impostos do povo devidos a Herodes, impostos, né, a gente pode dizer assim, são recursos, são bens, em que o Estado recolhe para, de certa forma, devolver para a sociedade, em benefícios, em atendimento, em prestação de serviços, e muitas coisas mais. Aí Jesus fala: "Você quer vir para recolher os bens do céu?" Levi, que seria mais tarde o apóstolo Mateus, o apóstolo e evangelista Mateus, sem que pudesse definir as santas emoções que lhe dominaram a alma, atendeu comovido: "Senhor, estou pronto." Vejam isso. "Senhor, estou pronto." Olha a resposta firme de Mateus. De imediato, quem era aquele homem? Que força era aquela que eles não conseguiam explicar? Que magnetismo suave era aquele que contagiava aqueles que traziam em si a boa vontade sincera? "Então vamos", disse Jesus, abraçando-o. Eu fico encantado com o carinho de Jesus. Abraçou Simão e André, agora abraça Levi. Em seguida, o numeroso grupo se dirigiu para a casa de Simão Pedro, que oferecera ao Messias acolhida sincera em sua residência humilde, onde o Cristo fez a primeira exposição de sua consoladora doutrina, esclarecendo que a adesão desejada era do coração sincero e puro, para sempre, às claridades do seu reino. Iniciou-se, naquele instante, a eterna união dos inseparáveis companheiros. Gente, que bonito isso. A gente percebe aqui a casa de Simão como sendo, digamos, uma igreja. Não no sentido que a gente dá a palavra hoje, como se fosse um local para cumprir rituais, sacramentos, enfim. Mas a igreja nesse considerado templo sagrado. É como se Jesus dissesse: olha, cuide do lar. O lar é sagrado. O lar é um local em que a gente pode, a partir dele, edificar o reino dos céus dentro de nós.
E o lar também pode ser um espaço, por que não, em que a gente vai falar de Deus, em que a gente vai falar das virtudes que Jesus nos traz, que Jesus nos exemplifica. Por isso a importância do evangelho no lar. Quando fala evangelho no lar, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sou cristão, eu sou um budista. Puxa, que bacana, faça um estudo daquilo que você gosta no lar. Reúna a família, que sejam 2 pessoas, ou mesmo que mora sozinho. Hoje, com recurso virtual, dá para fazer uma chamada de vídeo com um parente que mora longe. Mantendo no lar, não por um ritual sagrado, em que a gente, às vezes, encara o evangelho como se fosse assim, nossa, se eu não fizer o evangelho, vou para um umbral. Como se aquilo fosse uma obrigação, mas como uma oportunidade de estreitar os laços da família. Encarar o evangelho como mais uma fonte de estudos, mais uma fonte em que a gente pode aprender para que esse aprendizado se traduza em hábitos modificados. Esse é que é o grande ponto do evangelho. A gente, às vezes, encara o evangelho de uma maneira muito ritualística e, muitas vezes, dogmática. Tem que ser assim, se não for assim, não funciona, não resolve. E um dia eu ouvi uma palestra do Alberto Almeida falando, gente, se tem criança no evangelho, a situação fica mais difícil. E vamos arrumar meios de fazer com que o evangelho fique agradável. Então, se tiver que fazer o evangelho debaixo da mesa, né, como se fosse uma cabana, coloca ali um forro e coloca as bonecas, o carrinho, o cachorro. Vamos fazer o evangelho assim. Às vezes alguém não está bem naquele dia, vamos fazer o evangelho na cama. Reúna a família em cima da cama ali e faça o evangelho. No sofá, na mesa, enfim, onde a gente se sente confortável para falar de algo que nos faça bem. Pode ser a Bíblia, pode ser o Novo Testamento, o Velho Testamento, um livro do Chico, pode ser um livro de autoajuda, enfim, um momento que a gente esteja conectado com o mais alto. Na época de Jesus, né, Jesus contava histórias. O livro Jesus no Lar, né, do espírito Neio Lúcio, é maravilhoso. Jesus pegava, então, uma história, contava, e daquela história tirava um fundo moral. Poxa, que legal! Jesus não utilizava no evangelho deles os pergaminhos, os rolos que já existiam antes, não. É para a gente ver que a gente não pode criar essa... A gente, às vezes, traz muita coisa, sabe, de séculos e séculos passados e quer colocar muita dificuldade, com muita dificuldade a gente torna a coisa burocrática e essa burocracia afasta. Então, é necessário ter cuidado. Às vezes, meus amigos, pode acontecer, a gente, às vezes, começa um livro e a família não gosta. Ai, mas o povo está obsidiado. Não, porque talvez aquele livro não é o perfil da família. Vamos mudar de livro. Mas não tem que acabar. E se eu não acabar o livro? Paciência, para no meio, muda de livro. Aqui em casa nós fizemos um que, assim, a gente lamentou quando acabou, que é o livro do André Trigueiro, chamado A Força do Um. Que aqui em casa, eu e minha esposa, nós temos um filho de 17 anos e uma filha de 9. Então, o livro A Força do Um foi maravilhoso. Quando ele acabou, deu vontade de recomeçá-lo. Porque vai trazer coisa prática, coisa para o dia a dia. Então, hoje, só como dica, por exemplo, para quem depois quiser, nós temos feito o livro de respostas do Chico, tem mensagens curtinhas, com reflexões muito boas, e a gente está fazendo parábolas e ensinos de Jesus do Kai Barchutel. Mas aí, é claro, eu leio só a parábola, o meu filho lê a parábola, e eu inicio ali as reflexões, sem ler todas as reflexões do Kai Bar. Eu as leio e levo isso de uma maneira com que todo mundo consiga entender. E vou sempre avaliando. Olha, gente, está tranquilo, né? A gente pode continuar nesse livro. Eu deixei muita vontade. Olha, se em algum momento vocês acharem que não está legal, a gente muda de livro. E, por enquanto, a gente tem aí umas 20 semanas, 25 semanas falando das parábolas e está indo, está fluindo. E parece que o pessoal está gostando, não sei. Mas se amanhã ou depois falar, papai, vamos mudar de livro? Vamos. Porque o importante não é o livro, o importante é a reunião, o importante é o momento, é a confraternização que a gente tem
naqueles minutos dedicados a isso. Respondendo a Selma, antes de passar para uma parte que é importante, que é o final, e que será o final do nosso estudo, Selma, você perguntou qual a casa e o dia do estudo. Bom, esse estudo Boa Nova, eu tenho feito ele assim, em diversas palestras virtuais, não tem uma casa definida, vai depender de onde eu tenho a agenda e que o tema seja livre. Então, como essa palestra de hoje, eu vou baixá-la daqui a pouco e colocar no meu canal, o William Jacob, lá no YouTube. Então, quem quiser se inscrever no canal, eu sempre lembro, se inscreva, ative as notificações, porque aí o YouTube envia, no dia que eu publicar um novo estudo, e eu faço isso, né, todos os dias, mas não do Boa Nova, vários estudos, você será avisado. Se você quiser depois me achar aí, me mandar uma mensagem no Facebook, me mandar seu WhatsApp, tem um grupo de WhatsApp exclusivo para eu mandar esses conteúdos. Então, tudo que eu posto no YouTube, eu divulgo também nesse grupo de WhatsApp. Então, se quiser, pode me mandar aí no particular o seu WhatsApp, que eu adiciono nesse grupo que eu administro aqui. Bom, pessoal, encaminhando para o final, vai dizer Humberto de Campos. Na tarde desse mesmo dia, o mestre fez a primeira pregação da Boa Nova, na praça ampla, cercada de verdura e situada naturalmente junto às águas. Então, olha que legal, né? Jesus pregando onde? No templo? Não. Em meio à natureza. William, mas você está dizendo então que o templo não é importante? O templo é importante. É um local da gente se reunir, de ter um ambiente um pouco mais confortável, seguro. Enfim, no templo pode chover, pode fazer sol, que a gente está ali em condição de ter um estudo legal. Mas, assim, o que a gente não pode é colocar no templo a nossa fé. Porque, por exemplo, num momento como esse, em que o templo está corretamente fechado para reuniões públicas, por conta da pandemia que vivemos, a nossa fé não diminui porque não estamos lá. Ou se, eventualmente, olha outro exemplo, se a gente mora na cidade, frequenta o centro toda semana, está acostumado, e de repente muda para a fazenda. Aí a nossa fé vai ficar condicionada ao local, sendo que na fazenda não tem centro perto, e não dá para ir todos os dias na cidade. Ou se a gente muda, como aconteceu com vários companheiros, para outro país, e se eu chego lá não tem centro espírita, e aí? Então a nossa fé não pode estar alicerçada e amparada num local de pedra e de mármore, como lembrei de Leon Denis agora, que hoje completa aí 94 anos de desencarnação. Ele disse assim, no livro Grande Enigma, não procures Deus nos templos de pedra e de mármore, ó homem que o queres conhecer. E ele recomenda para procurarmos Deus na natureza e dentro de nós. O templo é de suma importância, repito, para que possamos, inclusive, fazer a caridade material. Mas não é só nele, dá para fazer a caridade material em casa, né, saindo aí, distribuindo as coisas. Mas o templo é importante para a nossa confraternização, para que a gente reúna, para que a gente estude junto ali. E é bom, né? Pegar na mão, abraçar, cumprimentar as pessoas, conversar. Eu adoro, né? Estive aí no Centro Humildade, Amor e Luz e estou com saudade de todos vocês, do espaço, enfim. Mas a questão é, não depositemos a nossa fé num templo. No céu, vibravam harmonias vespertinas, como se a tarde possuísse também uma alma sensível. E aqui, continua dizendo, as árvores vizinhas acenavam os ramos verdes ao vento do crepúsculo, como mãos da natureza que convidassem os homens à celebração daquele primeiro ágape. As aves ariscas pousavam de leve nas alcaparreiras mais próximas, como se também desejassem senti-lo. E na praia extensa se acotovelava a grande multidão de pescadores rústicos, de mulheres aflitas por continuadas flagelações, de crianças sujas e abandonadas, misturados publicanos pecadores com homens analfabetos e simples que haviam acorrido, ansiosos por ouvi-lo. A gente percebe agora a multidão que já se aglomerou ali, na beira, né,
do Tiberíades para ouvir Jesus, que contemplou a multidão e enviou-lhe um sorriso de satisfação. Então a gente vê, quem estavam ali, os puros, os santos? Não. Os pecadores, os trabalhadores, as pessoas simples, aqueles que erram, que falham, mas que estão dispostos a se reerguer espiritualmente e buscavam em Jesus, embora ainda um simples desconhecido, as palavras, o alimento, né? Aquela água que de fato vinha lhe saciar a sede da alma, a sede do espírito. Contrariamente às ironias de Anã, ele aproveitaria o sentimento, olha, como mármore precioso, e a boa vontade como cinzel divino. Eu falei lá atrás, gente, olha, presta atenção, porque isso aqui lá no final vai fazer sentido. Então, o sentimento e a boa vontade que faltaram no juiz, ele encontrou ali agora, nas pessoas simples, nas pessoas humildes. Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes e os pecadores seriam em suas mãos o material de base para a sua construção eterna e sublime. Jesus, meus irmãos, não veio para os sãos, mas para os doentes. Então, quando a gente olha, por exemplo, e fala, puxa vida, mas às vezes eu fico olhando as religiões, né, cheia de pessoas, né, complicadas, para a gente ficar numa palavra bem tranquila. Como é que pode, ainda assim, né, estar no cristianismo? Justamente, o cristianismo veio para os doentes, ou seja, para nós que aqui estamos. Se a gente tivesse compreendido tudo isso, a questão de rótulo, se eu sou cristão, espírita, católico, evangélico, isso é o de menos. O que não quer dizer que todos os cristãos, né, sejam iguais. O que também não quer dizer que todos os que estão fora do cristianismo não precisam dos ensinos de Jesus. Todos precisamos. E questão de fazer parte ou não da religião é de foro íntimo. Eu conheço pessoas que não frequentam religião nenhuma, mas que admiram Jesus, a sua moral, os seus ensinos, e são grandes propagadores do evangelho pelos atos, pela conduta. E esse é justamente o convite que ele nos faz o tempo todo, né? Finalizando, vai dizer então, converteria toda miséria e toda dor num cântico de alegria, e tomado pelas inspirações sagradas de Deus, começou a falar da maravilhosa beleza do seu reino. Magnetizado pelo seu amor, o povo o escutava, num grande transporte de ventura. No céu, havia uma vibração de claridade desconhecida. Ao longe, no firmamento de Cafarnaum, o horizonte se tornara um deslumbramento de luz, e bem no alto, na cúpula dourada e silenciosa, as nuvens delicadas e alvas tomavam a forma suave das flores e dos arcanjos do paraíso. Gente, esse é o Boa Nova. Eu deixo esse convite para vocês, né? Todos os 30 capítulos são impressionantes. É claro que uma pessoa ou outra pode preferir um ou outro, mas essa é a nossa singela contribuição para ajudá-los na compreensão desse capítulo 3, renovando o convite para que cada um, depois com calma, com tranquilidade, aqueles que tiverem condições e tiverem um livro em mãos, que façam ali depois as próprias reflexões, porque eu tenho certeza que elas serão diferentes das minhas, e essa é a beleza, é de que cada um de nós tire algo do Evangelho, traga para dentro do coração, para que saia do coração em forma de mudança de hábitos. Essa é a grande proposta do Mestre. Modificar as pessoas, despertar nelas o amor. E é despertar mesmo, porque o amor já está dentro. Então não vai buscar esse amor fora. É só uma questão de despertamento, né, de desenvolvimento das potências da alma, tão bem ditas por Leon Denis. Eu agradeço o convite, agradeço aí o Didi, a Daniela,